confusão quando se trata dos termos teontologia e teologia. Alguns pensam que se trata da mesma coisa. Na realidade, só para esclarecer, você que já iniciou no nosso primeiro módulo, deve lembrar que a palavra teologia é uma palavra que está relacionada ao estudo do ser de Deus. Teo e logia. Teo, Deus, logia, estudo, ou aplicação, ou ensinamento, né? Então, teologia seria tudo que está relacionado a Deus, ou a sua obra, ou a sua criação. Então, quando nós falamos de teologia, estudar teologia, é tudo que está relacionado a Deus ou às suas obras. Então seria o estudo dos anjos, que faz parte da teologia, o estudo da igreja, que o nome é eclesiologia, faz parte da teologia, por estar relacionado a Deus e às suas obras, às suas ações, às suas criações, às suas criaturas, né? Melhor dizendo. Então, cristologia, o estudo de Cristo, está dentro de teologia. E teontologia também é uma disciplina específica da teologia. Então nós temos aí teontologia, que é uma área específica da teologia, onde se estuda o ser de Deus. Tudo que está relacionado ao ser de Deus. Então nós não iremos tratar de outro assunto agora, somente sobre Deus e a sua natureza e os seus atributos, ok? Então vamos lá. Primeira parte aqui então desse vídeo, nós iremos falar sobre a natureza de Deus. Deus, ele possui uma natureza distinta e única, porque Deus, ele é Deus, é de onde emana todas as coisas. E a Bíblia fala sobre a natureza de Deus. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 24 e 25, para destacar melhor, Jesus tem uma conversa com aquela mulher samaritana e Jesus diz algo bastante interessante. Ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vejamos, Jesus faz uma declaração bastante interessante aqui. Se referindo a Deus Pai, Jesus diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa declaração de que Deus é espírito, nós percebemos que está relacionado com os demais textos da Bíblia Sagrada, onde mostra Deus como espírito. É interessante nós observarmos isso, porque se Deus é espírito, ele não precisaria de corpo para existir. Qual a necessidade de Deus ter corpo? Deus precisa ter corpo para ser Deus ou não? Se nós analisarmos a criação, Gênesis no capítulo 1, versículos 26 e 27, quando a Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em teologia, esse é o estudo da imago Dei, que quer dizer imagem de Deus. O termo latino é imago Dei, que se refere à imagem de Deus, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Conforme vimos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, onde nos diz o texto sagrado que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas em que sentido nós somos imagem e semelhança de Deus? Será que a Bíblia está falando que Deus realmente tem partes humanas, partes de corpos humanos? Ele é formado assim como nós, ele possui um corpo, ou é apenas uma forma de expressão, uma figura de linguagem? É preciso nós entendermos que o texto sagrado ele deve se harmonizar. A doutrina bíblica ela deve se harmonizar. O que é dito em um livro tem que estar em harmonia com os demais livros da Bíblia Sagrada. Então nós aprendemos o seguinte: quando Jesus fala que Deus é espírito, como é que ele pode então possuir uma forma? Aqui eu quero abrir um parêntese e falar sobre o que é ser uma pessoa. Será que para ser uma pessoa precisa ter um corpo? Existe uma definição, isso varia de autor para autor, de que é necessário 3 elementos para que seja considerada uma pessoa. A primeira delas é a vontade, a segunda a cognição ou inteligência, e a terceira é emoção, ou alguns dizem afeição. Então você tem vontade, cognição e afeição. Mas isso aqui define uma pessoa. Se tiver esses 3 elementos, né,
para constituir o ser, então aquele ser é uma pessoa. Então um animal não pode ser uma pessoa, porque o animal, embora ele tenha vontade, embora ele tenha emoção, ele não tem cognição, ele não tem inteligência, a capacidade criadora. Um animal nunca vai construir um celular, um animal nunca vai ter a capacidade de viajar, de construir um avião, de viajar à lua. Então veja, essa capacidade só o homem tem. Então o homem tem vontade, o ser humano tem vontade, o ser humano tem as suas emoções e o ser humano tem a sua parte cognitiva, inteligência. E nós percebemos isso também em Deus. Ao lermos o texto sagrado, nós percebemos a inteligência de Deus, a capacidade criadora de Deus, né? Isso é um fato, quando Gênesis relata sobre a criação. Deus também possui emoções, as emoções estão relacionadas à alegria do Senhor, ou à ira do Senhor, ou os ciúmes, né? Conforme diz o apóstolo Tiago, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, no sentido de zelo. Então, a Bíblia apresenta Deus também com as suas emoções e com a sua vontade, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, necessariamente, para a definição, se o homem, para ser uma pessoa, precisa desses três elementos, então Deus também é uma pessoa, pois ele possui vontade, ele possui emoções ou afeição e ele possui cognição, inteligência, capacidade criadora. Então, Deus, ele é espírito, mas também ele é uma pessoa. Então, necessariamente, Deus precisa, para ser uma pessoa, desses três elementos. Então, ele não precisa de corpo para ser um ser. Ele não precisa de mãos e de pés.